Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, relator da presente ação declaratória de constitucionalidade número 35, proposta pela Procuradoria-Geral da República, demais ministros que integram o plenário dessa corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Me chamo Alfredo Andrade e, na condição de associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que atua como amicus curiae na presente ação constitucional, venho, com muito orgulho, poder me dirigir a este plenário, sustentar as razões dispostas em parecer juntadas nos autos deste processo. Eu faço com muita honra poder também representar milhares de associados do IBCCRIM e as pessoas da sua presidenta, a doutora Eleonora Nassif, e do coordenador do Departamento de Amicus Curiae do IBCCRIM, o professor Maurício Dieter. Esta ação diz respeito à declaração de constitucionalidade ou não do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que é crime afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. O IBCCRIM adianta desde já que opina no presente caso no sentido de que a norma ela é inconstitucional. Nossa exposição será feita da seguinte forma. Em primeiro lugar, estabelecerei uma importante premissa que diz respeito com a correta identificação do bem jurídico tutelado pela norma em questão, e depois passarei aos argumentos, que são em três. O primeiro diz com a capacidade ou não da norma de motivar o comportamento esperado, no caso a permanência no local do acidente, a partir de pesquisas empíricas que nós trouxemos a este Supremo Tribunal Federal. Um segundo diz com a análise da norma penal e sua relação com o princípio de vedação à autoincriminação. E um terceiro com a relação da lei penal e sua relação com o princípio da proporcionalidade. Partindo para a premissa que agora acabei de falar a Vossas Excelências, de identificação correta do bem jurídico tutelado pela norma, entende-se que o bem jurídico em questão é a administração da justiça, ou seja, o interesse do Estado em ver responsabilizado criminal ou mesmo civilmente aquele que se envolve em um acidente de trânsito. É esse o interesse do Estado ao criminalizar de forma autônoma a fuga. Portanto, o bem jurídico aqui não é a tutela da integridade corpórea ou mesmo da tutela da vida daquele que se envolve em um acidente. Para isso, existe o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, que incrimina de forma autônoma a omissão de socorro em contextos de acidente de trânsito. Portanto, são bens jurídicos distintos. Tanto assim que é possível, inclusive, em uma situação hipotética, o condutor que se envolve em um acidente prestar socorro à vítima e depois evadir-se do local do acidente. Neste caso, ele vai ser criminalizado de forma autônoma e exclusiva pela fuga, mas não pela omissão de socorro. Ou pode-se pensar na hipótese do condutor de veículo que permanece no local, mas podendo fazê-lo não presta socorro àquele que se encontra acidentado. Portanto, essa norma do artigo 305 não diz com dever de solidariedade que o cidadão deve possuir para com outro, inclusive por determinação constitucional. A situação aqui é outra, tutela-se tão somente a administração da justiça. Feita esse esclarecimento preliminar, pode-se passar os argumentos que já havia anunciado. O primeiro dele diz com a capacidade da norma em questão motivar o comportamento de permanência ou não no local do acidente. Para tanto, juntamos uma série de pesquisas empíricas que buscam compreender as razões pelas quais os condutores de veículos se evadem do local do acidente. Essas pesquisas, em geral, realizadas em países do mundo desenvolvido, são pesquisas em inglês, elas atestam, a contrário senso do que poderíamos imaginar, que a decisão pela fuga, ela quase nunca é tomada por uma perspectiva racional, por uma escolha racional. Vejamos essas pesquisas de maneira individualizada. Dalby e Nesca, ainda em 2008, observaram que o agente em geral, na situação de acidente, sucumbe à reação de fuga como consequência direta da descarga adrenérgica que ocorre em tais situações. Hopkins, Chivers e Stevenson Freer são pesquisadores da Universidade de Leicester, no Reino Unido. Em 2017, fizeram uma pesquisa um pouco mais ampla
em que eles ouviram 52 pessoas, condutores de veículos, que bateram e fugiram do local do acidente, buscando compreender suas razões. E verificaram que dos 52, apenas 10, algo em torno de 19%, de fato tomaram uma decisão racional pela fuga. E mesmo nesses casos, boa parte dessas pessoas assim o fez para fugir de um eventual linchamento. Só para você ter ideia, 8 dessas pessoas, desses 52, não tinham sequer a certeza de que um acidente havia ocorrido, especialmente nos casos em que esses condutores possuíam carros grandes, como as SUVs. 7 dessas 52 pessoas simplesmente entraram em pânico, alcançando um estado de automatismo, no que os pesquisadores tratam de forma metafórica como a entrada em um modo automático, a entrada em um modo piloto automático. Concluem, então, os pesquisadores da Universidade de Leicester que o que parece ser uma escolha racional é, no máximo, o exercício de uma forma limítrofe de racionalidade. Kluppels, em 2020, aponta que a fuga de acidentes é um produto de uma mistura de emoções, como medo, vergonha e culpa, e que o caráter dissuasório da reprimenda não se dá pela severidade da sanção, mas sim pela efetiva possibilidade de ser pego. Fujita, em 2014, observando o cenário japonês, conclui que a política de aumento de penas para crimes de trânsito conduziu, a contrário senso do que poderia se esperar, ao aumento dos casos de evasão do local do acidente. Portanto, conforme essas pesquisas, não parece haver qualquer incentivo normativo à permanência no local do acidente a partir da criminalização autônoma da fuga, como se faz no nosso artigo 305 do CTB. Uma segunda parcela dos casos dessas pesquisas empíricas que nós estamos analisando foi feita no Brasil e busca investigar as razões pelas quais conseguimos, a duras penas, e isso é uma conquista muito relevante, uma diminuição do número de vítimas fatais e de acidentes no âmbito do trânsito. Por exemplo, cita-se a pesquisa Dossiê de Trânsito 2019, elaborada pelo Detran do Rio de Janeiro. Concluiu que as razões para essa diminuição vão em 3, essencialmente. Primeira, aumento das operações de blitz e de leis secas para evitar o fato do condutor dirigir de maneira alcoolizada, embriagada. Um segundo ponto, melhoras na infraestrutura e na colocação de políticas públicas, como, por exemplo, o aumento do número de ambulâncias e o aumento e melhoria dos equipamentos nos hospitais, que possibilitaram a redução da taxa de mortalidade daqueles que precisam do serviço hospitalar para tanto. E número 3, a regulação de itens de segurança no ambiente de trânsito, como os airbags, os freios ABS, o cinto de segurança e as cadeiras de segurança para crianças. É possível concluir dessas pesquisas que essa importante e necessária redução dos acidentes de trânsito e das vítimas fatais não se deu mediante a imposição de sanções penais, mas por meio de políticas públicas concretas e eficientes. Assim, se a sanção penal deve ter uma razão de ser, se a norma penal deve ter um motivo de existir, de forma, conforme as teorias de prevenção geral, positivas e negativas da pena, no sentido de ou intimidar um comportamento ou de promover a fidelidade ao direito, a norma em questão do 305 não parece cumprir com essas expectativas, já que se a decisão não é racional, mas ela se coloca num limite, numa zona limítrofe de racionalidade, então é impossível que a partir da norma você consiga determinar o comportamento pela presença, pela permanência do condutor no local do acidente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz com a análise da relação entre a norma penal e o princípio que veda a autoincriminação, previsto no artigo 5º, 53 da Constituição Federal. É preciso fazer uma breve reminiscência histórica em relação a esse importante princípio para compreender de onde ele veio, quais são suas origens históricas. Disse Hobbes, ainda em 1642, na sua relevantíssima obra do Cidadão, que ninguém está obrigado, por pacto algum, a acusar a si mesmo ou a qualquer outro, cuja eventual condenação vai tornar-lhe a vida amarga. Beccaria, no âmbito do iluminismo, em 1764, afirmava o seguinte: uma contradição entre as leis e os sentimentos naturais do homem nasce dos juramentos que se exigem do réu, para que seja um homem veraz, quando o seu maior interesse é mentir. Como se o homem pudesse jurar com sinceridade e contribuir para a própria destruição, como se a religião não se calasse, na maioria dos homens, quando fala o interesse. A lei que obriga a tal juramento ordena que o homem seja ou mau cristão ou mártir, e a lei penal não pode, data vênia,
obrigar qualquer pessoa ao ódio heróico de conduzir a sua própria destruição, a sua própria infâmia. Ninguém é obrigado a se tornar mártir. É por isso que existe essa determinação constante da nossa Carta Constitucional. Tiago Bottino, fez uma pesquisa muito interessante avaliando a aplicação do princípio da vedação à autoincriminação pelo Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, desde 1988 até 2007, e considera que esta corte, de maneira muito feliz e de modo a honrar o nosso país, construiu uma verdadeira doutrina brasileira do direito ao silêncio, de modo a conferir à expressão direito de permanecer calado constante da Constituição, uma interpretação que vai além de seu sentido literal. Dentre os significados, os sentidos conferidos por essa corte à referida garantia constitucional está, sem dúvida, segundo Bottino, a possibilidade do cidadão opor-se à ação estatal que visa a sua responsabilização criminal. É por tais razões que é impunível no nosso país a conduta do agente que, por exemplo, nega falsamente a prática de um crime ou que se utiliza de malícia, objetivando prejudicar a confecção de laudo pericial. Maria Elizabeth Queijo, advogada, professora, que é doutrinadora exatamente nesse campo da análise do princípio da vedação à autoincriminação, percebe que deve incidir a cláusula de vedação à autoincriminação quando houver um nexo causal entre o comportamento exigido pela autoridade ou pela norma e a incriminação da pessoa. E no caso concreto, há esse nexo causal, porque a norma exige que o condutor do veículo permaneça no local do acidente. E assim fazendo, a sua incriminação, caso haja razões para tanto, é certa, porque ele será identificado, porque vão identificar a placa de seu veículo, além de outros caracteres ali presentes no local do acidente. Caso o Supremo Tribunal Federal concluísse que a norma, portanto, é inconstitucional, estaria esta corte legitimando um direito subjetivo à fuga? De modo algum. Afinal, não há um direito de mentir, mas deve ser reconhecida a irrelevância jurídica da mentira. Da mesma forma, não há um direito subjetivo de fugir, mas é necessário declarar a irrelevância jurídica da fuga. Concluindo, excelências, ao terceiro argumento, já encaminhando para as conclusões, parece haver, portanto, uma evidente violação da norma penal em questão ao princípio da proporcionalidade, como vedação, como proibição de excesso, justamente porque há uma série de outras formas, isso sob o viés da necessidade da incriminação autônoma, existem uma série de outras formas de se apurar a responsabilidade do agente que se envolve no acidente de trânsito. Então, por exemplo, um incremento das blitz e operações policiais ou a instalação de câmeras em cruzamentos de avenidas e ruas, a utilização de serviços de geolocalização, como o GPS, quanto à adequação, é evidente que a norma, como já nos manifestamos, não consegue ser capaz de motivar o condutor a permanecer no local, justamente porque a decisão ela não é racional, ela se exerce num limite, numa zona limítrofe de racionalidade. E, além disso, ela conflita de maneira evidente com o princípio de vedação à autoincriminação, de modo que também não há proporcionalidade em sentido estrito. É bom lembrar, excelências, que não há qualquer outra lei semelhante, qualquer outra norma penal semelhante no nosso ordenamento jurídico que criminaliza de forma autônoma a fuga do local do crime. Então, é uma norma, de fato, bastante sui generis e que só encontra relação, né, com ela mesma. Não existe outra dessa forma. As razões são essas, as opiniões do IBCCRIM são essas que acabo de manifestar. Agradeço a vossas excelências pelo tempo e pela oportunidade. Muito obrigado.